tá? E o Ethereum, tá? O problema para mim hoje é o gráfico do Ethereum, não é nem o gráfico do Bitcoin, tá? Bitcoin e o Ethereum estão acompanhando basicamente o S&P 500. O que o S&P 500 faz? Eles estão fazendo, mostrando indefinição do mercado. Então, por exemplo, ontem veio uma puta barra verde otimista no mercado tradicional. Vai lá o BTC e tem também uma puta barra verde. O Ethereum também chega lá e tem uma puta barra verde, interessante. Só que chegam ali nesses pontos, tem resistência da média de 8, né? A média de 8 ou a resistência anterior, se você pegar aqui os preços mais antigos, você vai ver aqui que tem uma resistência antiga aqui, né? O região de resistência aqui, aqui, que serviu depois como suporte e agora também, de novo, está servindo como resistência, com um pouco de dificuldade do mercado subir e ultrapassar essa região. Logicamente, nós estamos gravando de manhã cedo, então nós temos o dia inteiro ainda de movimentação de mercado. Ainda no final do dia ela pode formar uma terceira barra consecutiva verde, o que me alegraria um pouco. Por quê? Porque ultrapassaria esse topo aqui e esse topo aqui, fazendo como se fosse um pivô de alta mesmo, né? E ele vindo acima da média de 8, aumentaria a probabilidade do mercado dar uma alta depois, né? E ela se sustentou acima da média 21, então na tendência de médio prazo, supostamente a gente não teria o risco de bear market até que ela perca essa média 21. No caso do Bitcoin, a gente já perdeu a média 21, tá? Então a gente já perdeu a média 21. Ela está servindo como resistência aqui nos 51.800 dólares aqui nessa região. Eu ainda acho que essa região é a mais perigosa, tá? 55 mil dólares por unidade. Acredito que sim, as baleias conseguiriam manipular o preço para comprar o Bitcoin o suficiente para empurrar ele até lá em cima. E aqui sentir um pouco de dificuldade de ultrapassar, produzir um topo mais baixo do que o topo anterior, né? Então, enquanto o mercado ele não fica favorável, probabilisticamente falando, eu não entro com mais aportes financeiros, né? Eu não vou comprar Bitcoin nessa situação enquanto ele está com essa tendência de baixa, porque pode ser que ele faça um topo mais baixo para vir lá embaixo, nos 30 mil, sei lá, nos 20 mil, nos 10 mil, a gente não sabe aonde, tá? Quando cai, a gente nunca sabe onde para, e quando acontece o bear market, né? Quando acontece o bear market na verdade é uma evolução da perda de várias médias, né? Da perda da média 8, começa pela perda da média 8 semanal, depois perde a média 8 a de 21 semanas, depois a de 34 semanas, depois a de 56 semanas, aí depois chega na de 200 semanas, geralmente ele para de cair nas 200 semanas, né? Historicamente falando, tá? Isso não precisa necessariamente se repetir, mas historicamente falando, o fundo do Bitcoin é a linha azul, ou mais próximo disso, né? Que é constantemente mais ou menos onde é o topo anterior, o topo histórico anterior do Bitcoin. Então esse seria, digamos, o meu alvo principal, assim, que se eu tivesse uma reserva financeira interessante, eu pegaria e compraria mais lá embaixo, né? Nos 20 mil dólares por unidade, topo anterior. Enquanto o Bitcoin tem a tendência de baixo no curto prazo, ele pode evoluir para o médio prazo, então enquanto ele não passar os 55 mil, mesmo que ele passe temporariamente a média 8, a média 21, ele fica no risco de baixa, porque o super trend é que ele vai respeitar a resistência, né? Ele teria que terminar com essa tendência, e geralmente o preço ele não volta rapidamente, né? Então ele não volta tipo rapidão, assim, ó, rapidão, né? Ele não chega e volta e fica tudo otimista rapidamente, não. Ele pode levar mais uns 20, 30 dias para começar para o mercado andar. Então, o mercado fica andando dentro desse frame, uns 20 dias. Aí sim ele chega lá, talvez início de fevereiro ou talvez final de janeiro, retoma a tendência de alta e aí entrega mais um semestre de alta, né? Um semestre de position trade. Mas o que acontece, pessoal, é que ele já fez pivô de alta abaixo da média de 8, ele continua desvalorizando ao longo do tempo. Não tem demanda compradora por enquanto, ainda tem essas demandas compradoras aqui. Elas vão ter que liquidar os vendedores nessas regiões, então vai ter que ter muita demanda compradora para liquidar esses vendedores, para enxugar os vendedores do mercado, porque aqui vai ter zona de arrependidos, vai ter gente que está presa nesse dia aqui, do dia 30 de novembro, ou preso nesse dia 20 de novembro, que está louco para que o preço volte nessa região para ele vender. Então, tem camadas de resistência do mercado, né? E é isso importante vocês entenderem esse contexto que o mercado está. Então, o mercado cripto ele está num contexto global, financeiro, não muito interessante, e por isso que eu prefiro estar, então, na maciota, aguardando, então, a melhor oportunidade para entrar
quando ele voltar acima das duas médias, fazer pivô de alta e ficar interessante, talvez, procurar por algumas altcoins para aumentar a minha quantidade de bitcoins, né? Porque, para mim, o objetivo das altcoins é para isso, elas servem para isso. As altcoins, todas elas, servem para você aumentar bitcoins até o final do ciclo, né? Chegamos no fim do ciclo? Não sabemos. O pessoal lá fora está todo mundo otimista, aqui no Brasil o pessoal também está todo mundo otimista, todo mundo que eu pergunto dos meus amigos aí do mercado cripto, todos estão otimistas, eu sigo muito cauteloso, tá? Por causa dessa enxurrada de projetos que entraram agora recentemente, pegando e captando uma boa parte do mercado varejista, né? Uma boa parte do mercado que entrou agora nos últimos meses, tá? Então, muita cautela, muita calma. Então, sabendo desses menos de 1%, fico de olho também nos dias... Cala a boca! Cara, eu não sei por que a Siri tá ligada aqui, cacete. Aí, nos nossos dados da Glassnode, o nosso MVRV, o valor de mercado versus o mercado realizável, né, na combinação entre realização da última movimentação do Bitcoin pelo mercado, mostra que a galera está ainda realizando um pouquinho de prejuízo, está, na verdade, o ponto de equilíbrio, tá? Tem gente realizando lucro, realizando prejuízo, um pouquinho de ponto de equilíbrio nos short-term holders, né? Então, o pessoal está num ponto de indefinição. A gente gosta quando essa linha amarela vem bem para baixo, quanto mais baixo de 1, melhor, numa probabilidade melhor de você comprar e se dar bem, tá? Para o longo prazo, na minha opinião, nada muda. Por quê? Para o longo prazo, a tendência do Bitcoin sempre foi de alta, tá? Então, no longo prazo, independente se você compra a $40 mil, a $20 mil, a $30 mil, para mim, é sempre um momento bom de compra de Bitcoin. Só que acontece o seguinte, se a gente adentrar de fato em um bear market, vai ter um longo período de tempo que a gente pode conseguir estocar e comprar Bitcoins a valores que a gente não esperava. Então, por exemplo, eu não esperava que o Bitcoin caísse abaixo de $50 mil naquele sábado de manhã. Eu acreditava que o Bitcoin nunca mais, ou ia ter muita dificuldade de voltar abaixo de $50 mil por unidade. Aconteceu, e agora o mercado está gostando de acumular nessa região. Beleza, está tendo uma pequena acumulação, não vejo acumulação de investidores institucionais, nem de grandes carteiras, somente do varejo. Então eu vejo que muita gente está presa nessa região. Quando a gente fica preso nessa região com volume muito baixo, a chance de sermos manipulados é altíssima. Então, você jamais pode, por exemplo, como o Carlo Demun está fazendo, né? O cara está abrindo abrir operação long na operação de mercados futuros dentro de um contexto que propicia manipulação de mercado. Num contexto de manipulação do mercado, geralmente surgem aqueles triângulos simétricos que arrebentam bilateralmente os dois mercados, né? O pessoal que aposta em alta e aposta em baixa. Então, por exemplo, é normal dentro dessa condição surgir, por exemplo, um triângulo simétrico nessa condição, agora no fim do ano, em que o preço consiga vir buscar essa região, liquida essa galera que está shortando o Bitcoin, volta para baixo, rapidamente liquida essa galera que está abrindo long do Bitcoin, acreditando que esse é o novo fundo do Bitcoin, e aí sim ele começa a tomar a decisão de voltar a subir, né? Então, quando ele faz esse tipo de movimento com baixo volume e um dia sobe, outro dia cai, um dia sobe, outro dia cai, a dança da lateralidade que a gente colocou no início do vídeo, nós temos uma probabilidade muito grande do mercado liquidar tanto os shorters quanto os longers, tá? Ele liquida os dois lados antes de continuar subindo, né? Então ele faz o famoso bear trap. Então quando nós estamos com essa sombra aqui, e essa sombra aqui é um suporte muito interessante, muito forte, né? Que foi testado várias vezes como resistência e como suporte, tá? Nos 42 mil, nós temos aqui a região onde pode acontecer a manipulação. Então, o mercado ele pode voltar a subir aqui, vem, liquida todo mundo, volta, e aí ele sim começa de fato a subir, tá? Então, jamais se alavancar nesse tipo de contexto, nessa condição, tá? Jamais fazer alavancagem, porque a alavancagem é o cemitério do malandro, tá? Principalmente aliado a day trade e gráficos de 15 minutos, que o pessoal adora botar lá gráfico de 15 minutos e vai fazendo day trade, né?
Cara, muito complicado quando ele tá sem volume, assim, e sem se movimentar, sem grandes barras de decisão, né? Então, assim, o mercado está indefinido porque o mercado ainda do S&P 500, o mercado tradicional, ainda está um pouco indefinido, né? Esperar e aguardar o mercado ficar otimista novamente, ou o mercado saudável, que a gente chama, quando ele volta acima das médias e se mantém acima dessa região. Essas são as melhores regiões para se estar exposto nos mercados voláteis, né? Quando o S&P 500 fica acima, bem distante da média de 8. Esse é digamos, um mercado que tende a valorizar o mercado volátil tende a ser otimista, e aí fica bem interessante, isso acaba se refletindo também nos outros mercados, e acaba ficando bem interessante. Eu queria só dar uma olhada aqui no Dow Jones, pessoal. Então, o Dow Jones está bem complicado, né? Dow Jones bem complicado, perdeu as várias médias, perdeu a média 56, a média 21 e a média 8. Formou aqui tentou formar um fundo duplo aqui, mas claramente em tendência de baixa, né? E está em tendência de baixa há um tempo maior do que o mercado cripto, tá? Isso pode refletir um pouco de dificuldade aí. A Nasdaq, deixa eu dar uma olhada na Nasdaq hoje, só queria dar uma olhada. A Nasdaq está fazendo uma altinha aqui, está indo para testar a média 8 também. Não pode perder esse suporte aqui de 196 pontos aqui, tá? Então não pode perder esse suporte. Para ele ficar positivo, ele precisa vir acima da média 8 e cada vez mais a pontuação ficar acima da média de 8, tá? Então agora, quando ele está preso nas duas médias, não operar também é operar, certo? Não operar também é operar. A probabilidade é que é 50% de queda e 50% de alta. É meia é igual jogar uma moeda para cima, probabilidade bem baixa de se expor em ativos voláteis, né? E quando a gente chega nesses momentos assim de incerteza e pouca volatilidade, ou com volatilidade e muita manipulação, a gente vê muito estresse e muitas emoções no mercado, tá? Todo mundo fica estressado, não tem como, né? Porque todo mundo fica naquele ponto, né? Pô, será que vai começar 2018 igual 2018 ou não? Né? Será que a virada do ano vai estrear os mercados como um todo, um mercado urso, ou vai voltar a ser um mercado touro, né? Porque a gente quer estar exposto no mercado touro, quando a gente está, principalmente altcoins, né? Altcoins não se fala, altcoins você tem que estar exposto somente numa condição muito específica, né? Bitcoin acima da média de 8, fazendo pivô de alta, conquistando território de alta, né? Um mercado otimista para mais alta, abrindo operações de position trade em Bitcoin. E altcoins, aí sim você pode se expor temporariamente. Tem altcoins que vão durar 3 dias de alta, tem altcoins que vão durar 6 meses de alta, ou 1 ano de alta, como a Terra Luna, por exemplo, tá? Então aí vai de cada projeto que vai conseguir captar recurso, que vai conseguir ter interesse dos investidores.